Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje, 6 de abril, é o quinto domingo da Quaresma e a igreja nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que passagem linda do Evangelho. É o episódio da mulher adúltera. Esse episódio, ele é iluminado pelas demais leituras da liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura nos fala sobre o livro do profeta Isaías, que lembra o povo de Deus que assim como o Senhor os libertou do Egito e lhes fez sair do deserto, ainda hoje ele continua operando, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele faz com que a terra seca seja hidratada, receba a água da vida, dos rios de água viva, cuja fonte brota do coração do próprio Deus. Aquela bela música, como a terra seca suspira pelas águas. Assim a nossa alma, o nosso coração também suspira como uma corça pelo amor de Deus. E assim como o Senhor libertou o povo hebreu do Egito, fazendo com que eles passassem pelo deserto, saciando a sua sede, no tempo de Isaías e ainda hoje, Deus continua a agir para saciar a nossa sede de amor. Na verdade, o próprio Deus tem sede. No alto da cruz ele declara: tenho sede, sede das nossas almas, sede de mim e sede de você, meu irmão. Deus nos quer salvos. Por isso o Salmo responsorial declara: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Sim, meu irmão e minha irmã, Deus realiza maravilhas em nossas vidas. Nossa própria existência é uma maravilha de Deus. E a nossa existência é realizada quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós encontramos com Cristo Jesus, como acontece com São Paulo na segunda leitura da carta aos Filipenses, na qual ele declara que por causa de Cristo ele abriu mão de tudo, considerou tudo, o seu passado, suas honras, sua posição social, sua condição de judeu, ele considerou tudo como um lixo depois do encontro com Cristo Jesus, que lhe trouxe o verdadeiro sentido para a sua vida. E o Evangelho de hoje nos fala sobre outro encontro com Cristo. É o encontro que eu e você somos chamados a ter, um encontro que transforma as nossas vidas e que nos faz felizes e que nos liberta de todo o pecado, nos liberta também das acusações do demônio
das acusações dos nossos irmãos e irmãs que, de forma equivocada, são aqueles que tentam atirar pedras em nós, como aconteceu com a mulher adúltera. Ela foi pega em flagrante adultério, pega cometendo um pecado, e a pena do adultério era a morte. E assim, então, os acusadores, para testar Jesus e para fazê-lo cair em contradição, para depois poderem acusá-lo, levam a mulher adúltera ao mestre. E eles são irônicos, chamam Jesus então de mestre e lhe perguntam sobre a mulher pega em flagrante adultério. Jesus não se deixa impressionar e ele, aparentando indiferença, começa a escrever no chão. O que será que Jesus escreveu na terra? Talvez ele estivesse apenas demonstrando indiferença pela acusação daqueles homens, mas talvez Jesus estivesse fazendo referência à carta do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que fala: Senhor, que sois a esperança de Israel, confundidos serão todos os que vos abandonam, de vergonha serão cobertos os que de vós se afastam. Seus pecados estarão escritos na terra, por haverem deixado o Senhor, que é a fonte das águas vivas. Sim, meu irmão e minha irmã, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, que quer fazer com que a água surja no deserto, ele está escrevendo na terra seca o pecado daqueles homens, porque o pecado é o que nos conduz ao deserto. E aqueles homens que se consideram justos e, ao acusar a mulher adúltera, não percebem que eles mesmos estão cheios de pecado. E ao acusarem a mulher, eles estão com o coração seco, como uma terra seca. Então Jesus declara, diante da insistência deles: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus faz com que eles caiam em si. Jesus toma a lei e a eleva ao plano moral, que é o fundamento da lei. A moral, a lei não pode ser cega. A lei está a serviço da vida, a serviço do ser humano. Então Jesus declara que a moral deve sustentar a aplicação da lei, e nenhum daqueles homens que estava prestes a apedrejar aquela mulher tinha moral para fazê-lo, porque eles mesmos eram carregados de pecados, assim como suas mãos estavam carregadas de pedra. Aqueles homens, caindo em si, deixam cair as pedras, entendendo que o caminho de Deus, o caminho da vida, o caminho da água viva, das fontes que fazem brotar os rios no deserto, é o caminho da humildade, é o caminho do reconhecimento da nossa culpa diante de Deus, que está sempre pronto a nos perdoar. Jesus ama o pecador e odeia o pecado. Por isso ele diz àquela mulher: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Porque, meu irmão e minha irmã, é o pecado que nos destrói. É o pecado que torna a nossa terra seca. É o pecado que nos afasta de Deus e nos traz a infelicidade. Que nós, então, saibamos não sermos acusadores dos nossos irmãos e irmãs, não atirarmos pedras com as nossas palavras, com os nossos gestos, com nossos sentimentos equivocados, mas saibamos ter misericórdia e verdadeira justiça, como o Senhor Jesus, que é justo e sem pecado, nos julga. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.